Eu quero convidar você a abrir nesse momento Marcos capítulo 9, e nós vamos ver os versos 33 e 34, mas deixe sua Bíblia aberta em Marcos 9, porque a gente ainda vai ver um outro versículo depois. Marcos capítulo 9, versos 33 e 34. Marcos 9, versos 33 e 34. Diz assim a palavra de Deus. E chegaram a Cafarnaum. Quando ele estava em casa, perguntou-lhes: o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Até aqui, vamos orar nesse momento. Ó Deus, nos abençoa essa noite. Abre os nossos olhos espirituais para enxergarmos com clareza as verdades da Tua palavra. Abre o nosso coração para recebermos essa palavra, para vivermos por ela. Edifica o Teu povo, opera as transformações que o Senhor quer operar no Teu povo por meio da Tua palavra, por meio do Teu Espírito. Que o pregador não seja um empecilho para isso, ó Deus, mas um canal, um instrumento para a glória do Senhor. Te peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, se todo início de ano a gente faz uma eleição na nossa igreja e a gente então escolhe a liderança de alguns departamentos para trabalharem durante o ano, ok? E nós fizemos isso esse ano. Esse final de semana agora, por exemplo, nós estávamos reunidos, a liderança, tendo um tempo de comunhão, mas tendo também um tempo de planejamento. Estávamos ali traçando as maneiras como nós iríamos trabalhar esse ano, as atividades que nós pretendemos desempenhar esse ano junto com a igreja, para o benefício da igreja, para a edificação da igreja, para a glória de Jesus, para o avanço do reino de Deus aqui no nosso meio. E eu queria falar hoje um pouco sobre liderança bíblica, uma liderança que segue o modelo de Jesus. Mas essa não é uma palavra só para aqueles que vão desempenhar algum papel de liderança na igreja, nem mesmo para aqueles que vão desempenhar algum tipo de papel de liderança em alguma empresa ou algo assim, e nem para o pai, para a mãe, que já desempenham um papel de liderança dentro dos seus próprios lares, mas é uma palavra que ela é importante para os líderes, mas que na verdade ela se aplica a cada um de nós. Os líderes só são mais cobrados a esse respeito, mas todo crente precisa entender essas verdades e precisa espelhar essas verdades nas suas próprias vidas, mesmo que não estejam aparentemente em nenhum cargo de liderança. Então eu quero falar um pouco hoje sobre o modelo de Jesus. E eu quero trabalhar com vocês aqui alguns textos bíblicos. Hoje a gente vai fazer um pouco diferente. Geralmente eu pego um texto e eu vou explicando o texto e vou aplicando para vocês. Hoje a gente vai ver mais de um texto. Vamos ver alguns textos da palavra de Deus que nos mostram um pouco esse modelo de Jesus. Tá bom? Eu queria começar então questionando o que é liderança? O que seria, liderança? O mundo tem várias maneiras de responder essa pergunta. Muitas palavras são trazidas à tona quando a gente fala sobre liderança. Algumas pessoas falam, por exemplo, pensam logo em poder. Liderança é poder. Liderança é domínio. Liderança é uma capacidade de mobilizar pessoas. Liderança é uma capacidade de influenciar pessoas. Liderança é autoridade. Enfim, de fato, quando a gente fala sobre liderança, muitas dessas questões aqui vêm à tona, certo? Mas nós vamos, como eu falei, olhar para Jesus. Nós vamos pensar em liderança bíblica, liderança a partir de Jesus. E uma coisa interessante é que esse desejo, essa busca por poder, por domínio,
por proeminência, por estar acima de outras pessoas. Isso não vem de hoje. Isso não é um fruto simplesmente da nossa época, da nossa cultura. A gente acabou de ler o texto aqui, de Marcos 9, versos 33 e 34. E o que o texto diz? Esse texto ele vem um pouco depois daquela ocasião em que a mãe de dois dos apóstolos chega para Jesus e diz o seguinte: Senhor Jesus, o Senhor é o Messias, né, que a gente esperava aí. Então o Senhor vai estabelecer o teu reino. O Senhor vai dominar sobre tudo, ok? Faz o seguinte, Senhor, quando o Senhor for estabelecer o teu reino, deixa logo aqui eu ajustar umas questões aqui com o Senhor. Pega os meus dois filhos, que o Senhor já escolheu como apóstolo, né? Coloca um à tua direita e outro à tua esquerda. Dá para eles, né, o cargo de conselheiro e vice-conselheiro do Senhor, né? Para eles administrarem aí no teu reino junto contigo. Queria nada, né, ela? E Jesus ele vai falar algumas coisas, e dentre elas ele vai dizer: olha, quanto a essas posições, o meu pai já determinou. Meu pai já sabe, no tempo certo, isso daí vai ficar claro para todo mundo. Só que aquilo parece que desencadeou nos discípulos, nos apóstolos, uma certa disputa. E talvez eles olharam para aquilo assim: peraí, estão querendo ficar na posição de autoridade? Jesus já falou que parece que vai ter gente lá mesmo. Quem será? Quem é que é o maior entre nós, né? Quem é que vai ocupar essa posição? Ah, eu acho que sou eu. Ah, eu acho que é fulano. E eles vinham discutindo sobre quem é que ia ser o maior. É isso que o texto diz, né? Jesus perguntou, Jesus percebeu, tem alguma coisa estranha com esses camaradas, né? Eles vêm discutindo ali, né? Quietinho ali na deles, ali, sem me envolver na conversa, não deve ser coisa boa, né? E aí Jesus perguntou, o que vocês estavam discutindo ali? E eles respondem, o texto diz, na verdade, que eles ficaram em silêncio. Ficaram caladinhos, não responderam nada para Jesus. Provavelmente com vergonha do que eles estavam discutindo antes. O texto diz, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Quem era o maior? Os homens, e até mesmo discípulos de Jesus, apóstolos de Jesus, estão buscando estas coisas. Posições de proeminência. Posições de liderança, entendendo eles que a liderança envolve simplesmente ter poder, ter domínio, ter autoridade, dar ordens, dizer faça isso, faça aquilo, exercer a sua vontade. Mas como é que Jesus, ele reage a isso? E o que é que Jesus nos ensina sobre isso? Está aí no próximo versículo, verso 35. Ele diz: assentando-se, Jesus chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Jesus sabia o que eles estavam discutindo. Jesus perguntou e eles ficaram envergonhados e calados. E Jesus então disse: senta aqui comigo. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. No reino dos homens é assim. No reino dos homens aí, eles estão correndo atrás disso. Mas não é assim no reino de Deus. Não é assim entre nós. Entre nós, você quer liderar? Entre nós, você quer ser o primeiro, aquele que está à frente? Então você precisa ser o servo de todos. Você precisa servir. Jesus, ele começa a nos ensinar aqui a primeira verdade, a primeira característica aqui do seu ministério, do modo como ele conduz a obra de Deus, é que a liderança de Jesus, ela é uma liderança serva, uma liderança servil. Ele lidera por meio do serviço. Jesus não fica meramente distribuindo ordens. Jesus, ele vai lá e serve. E ao servir, ele ensina como seus discípulos devem agir no reino também, buscando postos de serviço. Ele lidera servindo. Essa é a verdade aqui.
É muito interessante também o texto de João, capítulo 13. Dá uma olhadinha comigo, passa aí algumas páginas adiante. João 13, versos 12 a 17. Uma cena claríssima a esse respeito. João 13, do 12 ao 17. Olha o que o texto diz. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Lembra da cena aqui? Jesus pega lá a toalha, pega a bacia, e ele diz: agora eu vou lavar os pés de vocês. E Pedro diz logo, né, Senhor, os meus não, de jeito nenhum. Como é? O Senhor é o Senhor, eu sou servo, eu é que tenho que lavar os pés do Senhor. Não, o Senhor lavar os pés. Quem é que já viu Senhor lavando pé de escravo? Está errado isso, é o contrário. E aí Jesus diz: Pedro, se eu não lavar os pés de vocês, vocês não têm parte comigo. Não, Senhor, então lava logo tudo, né? Dá logo um banho completo. Mas Pedro, quem já foi lavado, não precisa ser lavado de novo, a não ser os pés. Porque, imagina, né, naquele tempo lá, caminhando pelas ruas empoeiradas lá da Palestina, né, com um chinelinho de dedo ou descalço, como é que ficavam os pés? Então a pessoa tomava um banho, ela ia em um outro lugar, ela chegava lá limpinha, mas os pés não, né? Mas Jesus estava dizendo, né, eu já lavei vocês já estão purificados. Mas tem umas partes aí que ainda precisa lavar. E eu preciso servir vocês nisso. Ele diz: agora você não entende, Pedro, mas daqui a pouco você vai entender. E esse aqui é o momento em que Jesus vai ensinar, vai fazer eles entenderem. Agora deixa eu ensinar para vocês por que eu lavei os pés de vocês. Porque no reino de Deus as coisas não funcionam de cima para baixo, de baixo para cima. As coisas funcionam horizontalmente. Aquele que quer ser o maior, seja o que serve. Vocês me chamam Senhor e Mestre, de fato eu sou. Pois então, se eu sendo Senhor, o escravo não é maior do que o Senhor. Então, se o Senhor está baixando para lavar os pés imundos de vocês, o que vocês acham que vocês têm que fazer? Vocês sendo servos. Então Jesus está explicando aqui que a liderança no reino de Deus é uma liderança que se expressa por meio do serviço. Você não é colocado em nenhuma posição de liderança simplesmente para chamar atenção para si, simplesmente para usar pessoas em seu benefício, em seu favor, para executar a sua vontade. Você é colocado ali para servir a todas elas. Você lidera elas servindo-as. A liderança no reino de Deus é uma liderança humilde. A humildade não é pensar menos de si mesmo. Como eu sou humilde, porque coitado de mim, eu sou assim, assado, menor de todos. Não é assim que a humildade se expressa. Às vezes é o orgulho que se expressa assim. Porque, como assim, pastor? O orgulho se expressando assim? Pois é, o orgulho que é carente de atenção. Se expressando dessa forma, para colocar ainda assim ele no centro. E fazer todo mundo ficar olhando para ele. E todo mundo dando atenção para ele. A humildade, ela não pensa menos de si mesma. Ela sabe quais são os dons que ela recebeu de Deus. A humildade simplesmente não pensa em si mesma. O humilde não é quem pensa menos. O humilde é que não está se importando
com sua própria imagem, reputação, nome, fama. Ele está olhando para o outro. O soberbo olha para si, o humilde olha para o outro. Ele vê as posições de serviço que Deus colocou. E ele não entende que aquilo é rebaixar-se. O serviço no reino do Senhor é um serviço amoroso e sacrificial. O amor conduz ao sacrifício. Aquele que diz que ama, mas na verdade tudo que ele faz é apenas para trazer benefícios para si mesmo, ele não ama. O amor, ele se sacrifica por aquele que é amado. O amor dá, o amor entrega. É assim que o amor se expressa. Porque o amor está olhando para o bem do outro, não para si mesmo. O amor está disposto a perder. O amor está disposto a se machucar. E é isso que Jesus faz aqui. Sabe, é muito interessante, a gente não lê o texto todo, mas nesse texto tem um momento que Jesus diz, só tem um que não está limpo. Aquele que vai me trair. E Jesus sabia quem era, porque no final, ele chega para Judas e diz, né? Vai lá, faz o que você tem que fazer. Só que antes disso, o que é que Jesus faz? Ele lava os pés de Judas. Ele lava os pés daquele que vai traí-lo. Você está entendendo o tipo de compromisso que Jesus está nos chamando a assumir? Jesus está nos chamando a servir pessoas, a nos doar por pessoas, a nos sacrificar pelo bem de outros, mas não somente disso, a servir até aquele que vai traí-lo, a buscar o bem, a cuidar até daquele que muitas vezes vai nos ferir. Meus irmãos, a pergunta para vocês essa noite é: vocês estão dispostos a servir outras pessoas? Vocês estão dispostos a buscar o bem de outras pessoas? Vocês estão dispostos a se envolver em busca do bem do outro, com situações que podem inclusive machucar você? Que podem trazer consequências indesejadas para a sua vida? É para isso que Jesus está chamando aqui. Eu, sendo o Senhor, eu fiz isso. O que vocês esperam fazer também? O que vocês acham que vocês têm que fazer também? Jesus nos chama a sermos servos. Jesus, dá uma olhadinha comigo em Efésios, capítulo 5, versos 25 a 27. Efésios 5, versos do 25 a 27. Aqui Paulo começa falando sobre o modelo de liderança dentro do lar. O marido colocado como cabeça da esposa. E ele diz que tudo isso não é porque um é maior do que o outro, um é melhor do que o outro, mas é porque eles devem exibir no seu lar o relacionamento de Cristo com a sua igreja. E então ele começa a falar aí, capítulo 5, verso 25 a 27. Olha o que ele diz. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Ele diz, marido, você vai cuidar da sua esposa, você vai liderar a sua esposa. Como é que você acha que você vai fazer isso? É simplesmente usando a sua esposa para os seus interesses? Não, você vai liderá-la como Jesus liderou a igreja. Como é que Jesus fez? Jesus amou. E a prova que ele amou é que ele se sacrificou, ele se entregou, ele deu tudo. Para quê? Qual o objetivo? Para torná-la santa, sem ruga, inculpável, gloriosa. As pessoas que nós vamos servir, mais uma vez eu digo, elas não são objetos, elas não são coisas
que a gente vai usar, simplesmente usar, enquanto nos interessa, enquanto nos traz vantagem. Jesus espera que nós sirvamos aqueles que Ele colocou ao nosso redor, que Ele colocou nas nossas vidas, que Ele colocou sob nossos cuidados, nossa liderança. E o objetivo, o alvo é que, ao me sacrificar por essas pessoas, eu possa levá-las para mais perto de Deus, santificá-las, apresentá-las de um modo agradável ao Senhor. Então, o tipo de liderança de Jesus, o modelo de Jesus, é um modelo servil, é um modelo de servo. Os líderes na igreja, os líderes cristãos nas outras áreas da sociedade, eles têm que liderar por meio do serviço. Mas não somente eles. Todo crente de verdade tem que adotar uma posição de serviço. De servir, primeiro, ao nosso Deus, que nos deu tudo. E segundo, ao nosso próximo, aqueles que estão ao nosso redor. Esse é o modelo de Jesus. Jesus, então, lidera por meio do serviço, mas não somente por meio do serviço. Jesus também lidera por meio do exemplo. Ele não diz assim para nós, olha, sirvam, e eu vou ficar aqui olhando, e eu vou ficar aqui só dizendo para vocês, ó, sirva assim, sirva daquele jeito. Jesus, ele dá exemplo antes de ensinar. Antes de explicar para os discípulos aqui, ó, vocês não estão entendendo agora porque eu estou lavando os pés, daqui a pouco vocês vão entender. Deixa primeiro mostrar como é. Deixa primeiro lavar o pé. Deixa primeiro servir. Vocês viram aqui? O que o nosso texto disse lá em João? Eu fiz isso, em Marcos, perdão. João mesmo, João 13. Eu fiz isso para dar exemplo para vocês. Exemplo. Jesus não é do tipo, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Jesus, ele dá primeiro o exemplo. Ele não é como a gente. Às vezes, a gente quer cobrar as pessoas, né? A gente chega, não é assim, não é assado, você não pode... Você ensinou? Você parou para ensinar? As pessoas viram você fazendo. Como é que você quer cobrar agora? Jesus, ele dá o exemplo antes. Ele é modelo. Ele é padrão antes de ensinar, de cobrar. E há pelo menos 3 áreas, 3 aspectos em que Jesus, o modelo da liderança dele, seu exemplo, há pelo menos 3 áreas em que ele é modelo para nós também, de como nós devemos agir. Há muito mais, mas pelo menos 3 eu elenquei aqui. A primeira delas é que Jesus, ele é um modelo de sacrifício. Nós já vimos aqui o texto de Efésios, por exemplo. Mas antes de eu retomar isso daqui, olha comigo só 1 João capítulo 2, verso 6. Está no finalzinho da Bíblia. 1 João capítulo 2, verso 6. Olha o que o texto diz. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Você diz que tem Jesus na sua vida? Você diz que Jesus está no meu coração. Eu amo Jesus. Eu sou de Jesus. Pronto. Você diz isso? Então deixa eu lhe dizer uma coisa. Aquele que diz que está nele, que permanece nele, que está unido com ele, deve andar como ele andou. Deve ser um imitador de Jesus. Ele deve ser modelo para você. Eu amo Jesus, Jesus é tudo para mim. Aí eu olho para você, olho para a sua vida e não tem nada parecido com Jesus na sua vida. Tem alguma coisa errada. Como é que você está seguindo Jesus? Não, pastor, é porque eu sou de uma época mais moderna. Eu sigo Jesus no Instagram. Né? Eu curto Jesus. Eu sigo assim de longe. O Senhor nos chama aqui a imitar Jesus. Seguir os passos de Jesus. O que Jesus fazia? Pronto, é isso que eu quero fazer também. Como é que Jesus era? É assim que eu quero ser também. Paulo não disse? Sede meus imitadores como eu sou de Jesus.
Em outras palavras, o que ele estava dizendo era o seguinte: imitem a minha atitude de imitar Jesus. Vocês estão vendo eu imitando Jesus? Pois me imitem isso. Imitem Jesus também, assim como eu estou tentando imitar Jesus. Você está em Jesus, então ele é um modelo para você. Você tem que andar como ele andou. Você tem que seguir o exemplo dele. E como eu falei, a primeira maneira aqui de como Jesus é um modelo para nós é que ele é um modelo de sacrifício. Ele morreu por nós. Ele se sacrificou por nós. Ele tomou uma cruz no nosso lugar. Como é que eu imito o sacrifício de Jesus? É me sacrificando também por ele e por outros. Sabe, nós somos salvos porque Jesus morreu e pagou o preço pelo nosso pecado, a nossa dívida foi completamente quitada por ele. É assim que somos salvos. E não tem nada que a gente possa fazer para ser salvo. Apenas confiar no que ele fez. Mas depois que a gente é salvo, aí a gente entra no caminho do discipulado. E o discipulado, seguir Jesus, ele vai custar tudo para você. A sua salvação não custou nada para você, custou tudo para ele. Agora você foi salvo, você foi encontrado, então agora entregue tudo para ele também de volta. Se entregue completamente para ele. Se sacrifique por ele, pela missão dele, pela obra dele, pelo reino dele, pelo povo dele. É isso que ele espera de nós aqui. Ele é um modelo de sacrifício. Jesus também é um modelo de obediência para nós. Dá uma olhadinha comigo em Filipenses capítulo 2, verso 8. Filipenses 2, 8. Texto muito famoso também, muito conhecido. Já preguei aqui na igreja. Diz assim: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Se você voltar só um pouquinho, verso 5, ele vai dizer assim, ó: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Você está em Cristo? Tem que andar como ele andou. A atitude de vocês seja a mesma de Cristo Jesus. Ele não procurou seus próprios interesses. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. O que significa ser obediente até a morte? E ainda tem essa ênfase, né? E morte de cruz. Em resumo, sabe o que isso significa? É ser obediente até o nível máximo do que a obediência exige. Nosso problema é que a gente domesticou a cruz. A cruz não salta mais aos nossos olhos. A cruz não... Quando a gente lê isso daqui, ao chegar, ele foi obediente até a morte. Deveria causar assim. E morte de cruz. A gente deveria dar assim, uns 2 pulos para trás. Era o impacto que isso aqui devia causar. Porque a cruz era o símbolo máximo do terror, da tortura, da dor, do sofrimento. Uma pessoa educada na cultura romana daqueles dias, estava acostumada com crueldade, essa pessoa, ela não pronunciaria a palavra cruz nas suas conversas habituais. Seria quase como um palavrão para ela, falar cruz. De tão terrível que era. Um cidadão romano poderia ser um criminoso, mas ele não seria executado numa cruz. Ele seria decapitado, porque seria uma morte mais digna, uma morte mais indolor. Não a cruz. A cruz, irmãos, era o ápice do horror.
Porque como é que alguém morria numa cruz? A pessoa ficava por horas lá. Às vezes, até mais de dia lá na cruz. Era uma morte lenta, agonizante, dolorosa, excruciante. Jesus ali na cruz, seus braços cravados, os seus pés cravados, aqueles cravos de ferro rasgaram a sua carne para mantê-lo ali grudado naquela cruz. E o peso do seu corpo sobre aqueles cravos fazia com que a sua carne fosse rasgada ainda mais, dilacerada ainda mais. Mas o que matava a pessoa na cruz era que ela era incapaz de conseguir respirar. Aquela posição terrível fazia com que todo o seu peso aqui esmagasse, de certa forma, os seus pulmões, impedindo com que ela respirasse com facilidade, com naturalidade. De modo que muitas vezes, para conseguir respirar, ele tinha que botar força nos seus pés, para puxar o ar de volta para os seus pulmões. E quando ele botava o peso nos seus pés, os cravos que estavam nos seus pés rasgavam e aumentavam sua dor. E ele então, para aliviar a dor nos seus pés, ele tinha que botar o peso sobre seus braços para aliviar os pés. E os cravos rasgavam suas mãos. E ele ficava nessa dolorosa, intensa repetição, buscando o mínimo de fôlego que ele pudesse para continuar respirando. Então, quando o texto nos diz que Jesus foi obediente até a morte, e ele ressalta, ele destaca, até a morte de cruz. O que ele está fazendo a gente parar para pensar é que ele foi obediente até ao nível máximo da obediência de alguém. Seja a sua atitude como foi a de Cristo Jesus. Se ele foi obediente até o nível máximo, o que é esperado de mim, de você? Se não, Senhor, qual é a tua vontade? O que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu mude? O que o Senhor quer que eu deixe para trás? O que o Senhor quer que eu jogue fora? Porque o meu Jesus foi obediente. Ele foi para aquela cruz lá, por pecados que não eram dele, eram meus. Mas ele foi para lá. Eu quero ser obediente como meu Jesus. Às vezes a gente acha, a palavra de Deus diz que Jesus, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, com uma única diferença, sem pecado. E às vezes a gente olha e diz assim, para Jesus foi mais fácil. Por quê? Porque ele era Deus. Lê do engano. Jesus, ele era Deus, e ele se fez homem, para nos representar. Ele continuou com a sua natureza divina, mas ele assumiu uma nova natureza, junto com essa, a natureza de um homem. E para nos representar como homem, ele teve que viver realmente, plenamente, como homem. Eu entendo que ele não usou, no seu ministério terreno, os seus atributos divinos, o seu poder divino, para que ele fosse o perfeito representante que nós precisávamos. Ele utilizou o poder do Espírito, que também está disponível a nós, e nós vamos já ver aqui alguns textos. Então Jesus, ele lutou com cada tentação, do mesmo jeito que eu e você lutamos com cada uma delas, mas ele lutou mais. Para ele foi pior, porque muitos de nós, na metade da tentação a gente cai. Quase chegando à vitória sobre a tentação, a gente cai. E Jesus, ele teve que experimentar do início da tentação até a fase mais intensa da tentação e passar por ela, por cada uma das tentações. Ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Isso significa que ele experimentou cada tentação até ao máximo do seu poder e venceu no nosso lugar, sendo obediente ao Senhor até a morte. Ele é esse modelo de obediência para nós.
E nós, por coisas banais, pequenas, minúsculas, a gente dá as costas para Deus, a gente tampa os ouvidos para Deus, e a gente não quer obedecer ao Senhor. A gente não quer abrir mão, a gente não quer trocar o nosso pecado pela obediência ao Senhor. Jesus, irmãos, ele foi um modelo de integridade para nós. Sabe? Mateus capítulo 3, verso 17, é aquele texto que fala do batismo de Jesus. E diz lá que ouviu uma voz vinda dos céus, o próprio Pai falando: este é o meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Jesus, ele era esse Filho perfeito do Pai, esse modelo de santidade, esse padrão de inteireza de caráter, esse modelo de integridade para nós. E sabe, 1 Coríntios, capítulo 4, verso 2, Paulo nos chama a atenção sobre uma coisa muito importante do que Deus espera de nós. Dá uma olhadinha comigo, 1 Coríntios 4, 2. Olha o que o texto diz. O que se requer dos despenseiros ou dos encarregados é que sejam fiéis. Fiéis. Alguns de vocês já ouviram qual é a diferença entre reputação e caráter. Reputação é o que as pessoas pensam a nosso respeito. É o que a gente tenta parecer para as pessoas ao nosso redor. Caráter é quem nós somos de verdade. É aquilo que nós somos por dentro. É aquilo que Deus vê. É quem Deus vê que nós realmente somos. Isso é o caráter. Caráter. O Pai olhou para Jesus e ele disse: esse é o meu Filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer. Caráter. Sabe? O Dr. Russell Shedd falou que às vezes a gente fica impressionado com ministérios e com homens que simplesmente não impressionam em nada a Deus. Sabe por quê? Porque estão preocupados com reputação. Eles estão preocupados com aplausos. Eles não estão preocupados com caráter. Mas Deus, Ele não espera de nós. Isso não é a fonte do prazer de Deus a nosso respeito. De que a gente realize grandes coisas, coisas grandiosas, que coloque o nosso nome na história do mundo. Deus não espera que nós criemos uma grande reputação. Quando nós estivermos diante do Senhor na glória, Ele não vai chegar assim para nós e vai dizer assim: onde estão os 2.500 milhões de pessoas que você deveria ter evangelizado e não evangelizou? Porque eu esperava, no mínimo, que você tivesse convertido 2.500.000 pessoas. Cadê o mega power ultra templo que eu esperei que você construísse lá em Taitinga? Deus não vai cobrar a gente por isso. Se alguém conseguisse, ser usado pelo Senhor para levar a salvação a esse número de pessoas, amém, que bênção, que maravilha. Se alguém conseguisse construir um templo muito bonito para acolher o povo de Deus, para que o povo de Deus estivesse ali adorando o Senhor, amém, não tem nada de errado nisso. Mas o que eu estou dizendo é que na glória, não é por isso que você vai ser cobrado. O que Deus espera de mim e de você? O que 1 Coríntios 4, 2 falou? Quanto ao despenseiro, quanto ao encarregado, quanto àqueles que eu coloquei para fazer a minha obra, eu só espero uma coisa. Fidelidade. Fidelidade.
Deus só espera que você seja fiel. Que você se mantenha com o seu caráter íntegro, buscando fazer a vontade do Senhor em tudo. Só isso. Seja fiel. Mas aí, em nome da reputação, mas aí, em nome da minha vontade, da minha sede por poder, da minha compreensão errada do que é liderança, aí eu negocio o caráter em busca de realização, em busca de poder, em busca de reputação. Eu conheci um jovem, fez seminário, estava louco para ir para o ministério. Quero pastorear, eu quero entregar a minha vida na obra do Senhor, não importa para onde Ele me mandar, eu irei, eu quero estar cuidando do povo de Deus, pregando a palavra, servindo. Amém, que maravilha, que bênção. E o que aconteceu? O pastor desse jovem começou a demonstrar problemas de caráter. E esse jovem começou a perceber, ficou claro. Esse pastor começou a fazer propostas que não eram bíblicas, mas pelo contrário. E aquele jovem percebia tanto que compartilhava comigo, orava comigo, chorava por causa daquilo que ele estava vendo. Até o dia em que aquele pastor chegou para ele e fez uma proposta para ele. E a proposta era: você enfim vai para o ministério. Você, enfim, vai assumir uma igreja, uma congregação da nossa igreja. Aquilo que ele mais queria, aquilo que ele desejava. Mas só tem uma coisa. Para isso, você precisa romper a comunhão com esse outro irmão em Cristo, que não fizeram nada para você, que não estão em pecado, mas são pessoas de quem eu tenho problema, com quem eu tenho problema. Essa proposta, irmãos, é correta, é bíblica. Romper comunhão com o povo de Deus, por causa do orgulho de alguém, por causa do pecado de alguém. E sabe qual foi a resposta daquele jovem? Estou contigo, meu pastor. Vamos lá. Por quê? Porque o ministério era o ídolo. O ministério. Ele trocou o caráter. Ele negociou princípios. Ele negociou valores. Com uma linguagem muito piedosa. Mas eu vou estar servindo o povo de Deus. Aquele povo precisa de um pastor e eu vou lá me sacrificar por eles. Não importa os motivos bonitos, belos que a gente descreva, supostamente piedosos. Se a gente negligencia o caráter, a gente está partindo para um ministério sem honra. Um ministério sem a aprovação de Deus. Um ministério sem a alegria de Deus. Um ministério sem a bênção de Deus. Por isso, caráter é tão importante. Deus só espera uma coisa: fidelidade. Fidelidade. Se você trocar isso, se você negligenciar isso, negociar isso, não importa o que você vai fazer, é desonroso. Porque Deus vê o que está lá no seu coração. Ele vê o que os homens ao redor não estão vendo. Deus não aplaude. Então, meus irmãos, Jesus nos chama ao ministério de serviço. Jesus nos chama a ser exemplos, a ser modelos que seguem o modelo dele. Que seguem o modelo dele de sacrifício, de obediência, de integridade, de caráter. Porém, a pergunta para você agora é: quem é suficiente para essas coisas? Quem de nós é suficiente para essas coisas? Quem é que diz aqui? Eu. Bate no peito e diz assim: eu me garanto. Pode me mandar, né? Que eu me garanto. Eu pecar contra o Senhor, jamais. Nunca na minha vida.
Já começou a pecar, né? Quem é suficiente? Humanamente falando, ninguém. Porque essa pergunta quem fez foi o próprio apóstolo Paulo. Quem é suficiente para essas coisas? Foi ele que disse isso. Então, para obedecermos Jesus aqui, para seguirmos o modelo de Jesus aqui, a gente precisa de uma coisa que a gente não encontra em nós mesmos. Sabe o que a gente precisa? Poder espiritual. Poder espiritual. A nossa luta não é contra carne e contra sangue. É contra os principados e potestades que habitam no reino espiritual. A gente só vai conseguir, de alguma forma, fazer das nossas vidas algo que agrade ao Senhor, se a gente primeiro receber capacitação dele para isso. Portanto, a primeira coisa que a gente precisa, para sermos líderes que agradam ao Senhor, que seguem o modelo de Jesus, é ter o Espírito Santo. Deus precisa primeiro transformar a nossa vida. Deus precisa primeiro transformar o nosso coração. Primeiro ele precisa arrancar o coração de pedra, colocar um coração novo no lugar, que agora quer as coisas de Deus. Sem o novo nascimento, sem a habitação do Espírito, a gente simplesmente não vai fazer nada para a glória de Deus. Mas não somente isso. Jesus ele não tinha pecados, ele não precisou de uma transformação de coração. Mas ainda assim, para realizar a obra dele, a missão dele, aqui nesse mundo, ele precisou de uma capacitação poderosa do Espírito de Deus. Dá uma olhada comigo. Atos, capítulo 10, verso 38. Atos 10, 38. Diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Deus ungiu Jesus com o Espírito e poder, para que ele realizasse o seu ministério, de ir por todo lugar, fazendo o bem e a obra que o Senhor o havia confiado. Dá uma olhada em outro texto, Lucas 4, 18. Lucas 4, 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Jesus disse que Ele recebeu o Espírito do Senhor, essa unção do Espírito, essa capacitação de poder do Espírito, para realizar a sua obra. Se Jesus precisava do poder do Espírito para realizar a sua obra, enquanto no seu estado de humilhação como homem aqui nessa terra, você acha que eu e você conseguimos fazer a obra do Senhor só na nossa própria força, no nosso próprio braço, na nossa carne? Não. É por isso que em Atos, capítulo 1, antes do dia de Pentecostes lá, Jesus estava lá reunido com os discípulos, mas antes de subir ao Pai, o que ele disse para eles? Fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejais revestidos de poder. E então vocês vão para Samaria, até os confins da terra. Eles precisavam do recebimento poderoso do Espírito para realizar a obra de Deus. E eu e você só vamos fazer algo que traga glória ao Senhor, se for por meio do poder do Espírito de Deus. Agora, como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente alcança esse poder do Espírito para fazer a obra do Senhor aqui? Que armas espirituais Ele nos dá para lutarmos nessa batalha? Tem gente aí, no movimento de batalha espiritual, dizendo que é o seguinte: se você vai começar a obra de Deus em uma cidade, nós vamos plantar uma igreja aqui em Itaitinga. Primeiro passo, o que você tem que fazer? Para de fato você entrar ali com poder, derrubar as fortalezas do diabo e ali fazer a obra de Deus. Primeira coisa que você tem que descobrir onde é que está o quartel-general do diabo na cidade. Pastor, e como é que eu descubro isso?
O pessoal lá dá algumas dicas. Uma delas é a seguinte: você pega o mapa da cidade, mapa do centro de Itaitinga, aí você faz uns quadradinhos assim, ó, os quadrantes, e aí você começa a orar. Ora em cada quadradinho. Quando chegar num quadradinho que você sentir assim, agora senti um peso aqui, chega, me arrupiei, aí pronto. Então é ali, você se sentiu mal, tá ali, é o quartel-general do inimigo. Aí o que você vai fazer? Vai dar 7 voltas em torno da cidade, né? Tem uns que dizem até assim, aí você vai fazer xixi lá, porque o leão de Judá, ele marca o território fazendo xixi. Então tem doido para essas coisas também, viu, gente? Mas o que a palavra de Deus diz para nós? Nada a esse respeito. Simplesmente nada. Isso é pura invencionice. A palavra de Deus, ela nos ensina algo muito mais simples. Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 6, né? Ele vai falar sobre a armadura de Deus. E o que essa armadura contém? Essa armadura contém oração, essa armadura contém fé, essa armadura contém o evangelho, palavra de Deus. Então, se você vai fazer a obra de Deus, você precisa o quê? Oração, orar. Você precisa orar. Sabe, Jesus sendo Deus, ele passava às vezes noites inteiras em oração, antes de tomar uma decisão difícil. Aí eu e você, eu tenho uma ideia melhor do que Jesus. Eu vou dormir e eu vou acordar sabendo o que eu tenho que fazer. Né? Fé, confiança no poder do Senhor, nas promessas do Senhor. O Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Eu confio completamente, por isso eu me entrego completamente. Jesus trocou a sua glória pelo sofrimento aqui, sabendo o que o aguardava depois, confiando completamente, se entregando, se doando completamente à vontade do Pai, a ponto de dizer: a vontade do meu Pai é comida e bebida para mim. A gente tem então que confiar no Senhor completamente, nas suas promessas, esperar nele. O que a gente sabe dele? Sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Sabe que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sabe que Ele vai voltar. Sabe que vale a pena permanecer fiel, porque há galardões, há coisas incomparáveis preparadas para os filhos dele. Ele vai cuidar. Ele sabe que é melhor. Então a gente se entrega, confia e vai com Ele. Infelizmente, tem gente muitas vezes se decepcionando com Deus por coisas que Deus não prometeu. Ah, mas Deus tinha prometido essa coisa assim na minha vida e aconteceu outra coisa. Deus prometeu? Aonde? Porque aqui entra um outro elemento, palavra do Senhor. A palavra do Senhor é onde a gente encontra o discernimento para julgar todas as coisas, avaliar todas as coisas, saber se vem de Deus. Ah, pastor, porque Deus prometeu que Ele ia me dar um filho. E eu nunca consegui ter esse filho. Deus prometeu? Como é teu nome? Meu nome é, sei lá, Cacilda. Pronto, vou ler aqui na Bíblia aqui. Olha, eu encontrei uma promessa aqui para a Sara, dela ter um filho, mas Cacilda eu não encontrei não. Ah não, mas o profeta fulano de tal disse que eu ia ter, ok. Mas o que a Bíblia diz? Julgai os espíritos para saber se vem de Deus. Se ele disse e não aconteceu, por que você está culpando Deus? Culpa o profeta lá. Então, gente, às vezes, tomando decisões erradas. Gente, muitas vezes, fazendo a obra de Deus sofrer. Dando mau testemunho, por quê? Porque não segue a palavra de Deus. Nem conhece a palavra de Deus. Na tentação, o que foi que Jesus usou contra o diabo? Palavra de Deus. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O que ele disse? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus sempre usando a palavra. Então, a gente vai fazer a obra do Senhor aqui. Quem é que vai dizer para a gente como é que a gente tem que fazer?
Por onde é que a gente pode ir, por onde que a gente não pode ir. Palavra de Deus, é com ela que a gente luta as obras do Senhor, as guerras do Senhor. Jesus orou dizendo assim ao Pai: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus opera santificação em nós, porque ela nos mostra o que é ser santo, o que agrada a Deus. Mas eu não tiro tempo nenhum da minha vida para ler a palavra de Deus. Sou crente há 50 anos e nunca li nem a Bíblia toda, uma única vez. 100 anos, 50 anos. Lê meio capítulo por dia. Eu acho que você já tinha lido a Bíblia pelo menos 2 vezes, né? Sabe, Deus nos deu um livro de presente. Se eu te der um livro de presente, o que é que eu espero que você faça com esse livro? Que você bote como escora debaixo da mesa que está em falso na sua casa? Ou que você leia? Ou que você conheça? É por isso que Oséias vai dizer: o povo padece por falta de conhecimento. Conhecimento do Senhor. Uma outra coisa é que Jesus também se preparou. Se você quer andar com Jesus, você quer servir a Jesus, quer fazer a obra de Jesus, quer ser um instrumento para o reino avançar, quer liderar por meio do exemplo, por meio do serviço, você tem que se preparar para isso. Sabe, com quantos anos é que Jesus começou o ministério público dele? Quantos? 33 ele morreu. Foi crucificado. Pouquinho antes disso. 30, exatamente. 30 anos. O que ele estava fazendo antes dos 30? Que ele não tinha começado ainda. Estava se preparando. Sabe? O texto diz lá, né, quando ele aparece com seus 12 anos de idade, no templo, que é o único relato que a gente tem nas Escrituras sobre a infância de Jesus. A gente já vê uma desenvoltura dele dentro do templo, conversando com os conhecedores da lei ali. A gente já vê Jesus ali tendo uma consciência de quem ele era. Eu estou cuidando das coisas do meu Pai. Mas o texto diz: e ele crescia na graça e no conhecimento de Deus. Jesus estava se preparando. Ele estava se desenvolvendo no conhecimento do Senhor. Aquele que foi o próprio autor de toda a revelação, ao assumir uma natureza humana, finita, limitada, precisou ele mesmo se dedicar ao conhecimento da palavra, ao relacionamento com o Senhor, o seu Pai. E eu e você achamos que podemos fazer de qualquer jeito. Irmão, sabe de uma coisa? A gente não tem mais desculpas para fazer a obra do Senhor relaxadamente. A gente não tem mais desculpas para não se preparar melhor para fazer a obra do Senhor. Porque tudo está ao nosso alcance, à nossa disposição. Sabe, houve tempos na história da igreja que para a pessoa ler uma Bíblia, irmãos, era uma dificuldade enorme, simplesmente porque elas não tinham acesso à palavra de Deus. Porque não estava na língua delas, por exemplo. E aqueles que tentavam traduzir eram queimados. Sabe, hoje a gente abre o celular e tem Bíblia aqui em toda a língua, em toda a tradução que a gente quiser. Pastor, eu queria até servir no ministério infantil, mas eu não sei por onde é que eu vou, por onde é que eu começo. Vá lá na APEC. Está lá, a instituição, a Aliança Pro Evangelização de Crianças, faz um curso lá, 1 ano, você indo uma vez por semana, no máximo 2. Aí você aprende com aquele pessoal que já está trabalhando nessa área há um bom tempo, se capacita. Ah, pastor, mas eu não tenho condições de fazer. Abre lá no YouTube, procura Ministério Infantil, trabalho com crianças. Você vai encontrar um bocado de coisa. Compra um livro, vai encontrar um bocado de coisa. Então a gente tem, irmãos, a gente tem acesso a coisas que nossos irmãos do passado não tinham. E por que a gente não está fazendo a obra do Senhor? Por que a gente não está se capacitando para fazer a obra do Senhor? Às vezes o que falta às vezes não é o recurso. Às vezes o que falta é a disposição. Paulo estava lá na prisão, sua última carta, que é 2 Timóteo. Ele estava lá na prisão, com frio, numa situação terrível,
abandonado por todo mundo, ele diz, todos me abandonaram, estava lá próximo da sua execução, da sua morte. Aí ele escreve uma carta para Timóteo. O que ele diz? Duas coisas que ele pede para Timóteo trazer, o que são? Primeira, Timóteo, traz a minha capa. Né? Traz a capa, porque eu estou com frio aqui, porque aqui é difícil. E qual era a segunda coisa? Traz os livros. O que Paulo queria lendo lá dentro daquela prisão, um homem perto de morrer? Ele estava se capacitando. Ele estava se capacitando para agir da melhor maneira que ele pudesse no reino de Deus, enquanto Deus o quisesse vivo. E por fim, meus irmãos, Jesus, ele treinou pessoas para a obra. Ele escolheu 12 pessoas para estar do lado dele. Ele não fez um ministério de carreira solo. Porque depois ele seria levado para a presença do Pai e os seus discípulos dariam continuidade à obra que ele queria fazer aqui. A gente não vai fazer a obra do Senhor sozinho. Se a gente tentar fazer a obra do Senhor sozinho, a gente vai fracassar. Ou no máximo, a gente só vai levar a obra até onde a gente consegue ir, até onde a gente consegue fazer, mas a obra é maior do que nós. E, portanto, a gente precisa uns dos outros. A gente precisa estar junto com o povo de Deus para fazer a obra de Deus. E a gente precisa estar capacitando pessoas para fazer a obra de Deus junto com a gente. Se você tem recebido do Senhor algum dom, algum talento, e você tem feito isso para a glória de Deus, tem desempenhado esse papel, chama uma pessoa para andar contigo, para ver como é que você faz, para que ela aprenda, e aí vão ser dois fazendo. Ou então você queria muito fazer algo, mas não sabe muito bem por onde é que vai, procura alguém que está fazendo bem, se aproxima, aprende. Para quê? Para que nós tenhamos mais obreiros fazendo a obra do Senhor e levando o seu reino adiante, porque foi assim que Jesus fez. Ele escolheu 12, daqui a pouco tem 70, daqui a pouco tem 120, fazendo a obra do Senhor. Chega em Atos 2, aí tem 3.000. Porque a obra do Senhor não se faz sozinho, e a gente tem que capacitar outras pessoas. Portanto, qual o modelo de Jesus? O que Jesus espera que você faça no reino dele? Especialmente você que tem se disposto a ocupar uma posição de liderança na igreja do Senhor. Sirva com tudo que você tem. Se sacrifique pelo Senhor, pela obra do Senhor, pelo bem do teu irmão que está aí do teu lado. Seja um exemplo para que outras pessoas comecem a imitar a Jesus como você está tentando imitar. Seja íntegro, tenha caráter, moldado pelo Senhor, que Ele se agrade de você. Seja obediente, busque poder espiritual, ore, creia, conheça a palavra do Senhor, se capacite para a obra e treine pessoas, esteja do lado de pessoas, buscando servir ao Senhor com alegria. Pastor, e quando chegar aqueles momentos de cansaço? E quando eu estiver cansado? E quando eu estiver assim? Descanse. No modelo de Jesus tem lugar para o descanso também. Jesus muitas vezes estava lá muito cansado e ele precisava se retirar para descansar um pouco. No meio daquela tempestade, dentro daquele barco, todo mundo apavorado, achando que ia morrer. Onde é que estava Jesus? Dormindo. Um sono pesado. Para não ter acordado ali com os gritos dos discípulos, com o chacoalho do barco, com a violência do mar. Ele estava muito cansado. Eles chegam, Senhor, o senhor está dormindo? O que aconteceu? Por quê? Jesus estava descansando. Porque tem horas que é isso que a gente precisa fazer. Descansar, repor as energias, nos retirar, para que a gente possa renovar as nossas forças. E a gente possa voltar para fazer tudo isso de novo. Para servir ao Senhor. Por quê? Porque vale a pena. Vale a pena entregar tudo por aquele que entregou tudo por nós. Vale a pena. Vale a pena nos desgastar por aquele que não só se desgastou, morreu por mim. Deu a vida por mim. Na cruz do Calvário, me amou. Sabia quem eu era. Via a minha miséria, a minha mazela, mas me amou. E morreu e pagou o meu pecado. Por ele vale a pena. Por ele vale a pena entregar tudo. Vale a pena sabendo que a nossa leve e momentânea tribulação
vai produzir eterno peso de glória para nós. Jesus é digno. Jesus é digno de tudo. Portanto, meus irmãos, nos entreguemos a Ele, o honremos com tudo, o sirvamos com tudo, e que Ele se agrade de nós. Vamos orar? Pai, te louvamos pela Tua palavra. Te louvamos, ó Deus. Nós poderíamos dobrar os nossos joelhos e meditar sobre Jesus a noite toda, e não nos cansaríamos. Haveria muito mais, Senhor, a ser dito, porque Jesus é uma fonte inesgotável para nós. Mas, Senhor, transforma a nossa vida, molda a nossa vida, abre os nossos olhos para enxergarmos Jesus como desejado das nossas almas, para que nós possamos, ó Deus, ir após Ele e querermos agradá-lo em tudo. Transforma-nos, ó Deus, move os nossos corações, faz aquilo que nós não conseguimos fazer por nós mesmos, nos dá poder do Teu Espírito para isso, Senhor. Tudo que temos é Teu, vem de Ti, e nós queremos devolver para Ti. Aviva a Tua igreja, levanta no meio da Tua igreja um povo, Senhor, pronto, disposto para Te servir, porque é para a glória do Teu próprio nome que nós oramos. Amém.